Olá, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Martins, o Dr. Camisinha. Hoje estamos aqui no 22º programa. Estamos recebendo a doutora Ana. Doutora Ana, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou pediatra e neonatologista e vim conversar um pouquinho sobre as infecções sexualmente transmissíveis e falar um pouquinho de pré-natal também com vocês. Ótimo. Bom, o nosso tema vai ser a importância do pré-natal, né? Vou pedir para você que está assistindo nós pelo Facebook para compartilhar, tá bom, o vídeo aqui. Deixe os seus comentários, faça a pergunta que nós iremos responder. Também você pode seguir as redes sociais do Dr. Camisinha, o Instagram e baixar o nosso aplicativo que já tem mais de 11 mil downloads. Bom, vamos lá. Doutora Ana, muitas adolescentes, né, iniciam a vida sexual, às vezes muitas sem ir ao ginecologista, sem conversar. A gente vai falar um pouquinho sobre o pré-natal, mas eu queria que você tirasse uma dúvida antes sobre o teste de farmácia, porque tem muitas meninas que compram e gostaria que você já falasse, qual o melhor dia para fazer, se tem que esperar a menstruação atrasar, ele é eficaz ou não, quando dá positivo realmente é positivo? Isso é uma dúvida muito frequente. Como eu conversei com o Rodrigo antes, né? Essa não é exatamente a minha área, mas estou bem acostumada a tirar dúvidas de muitas conhecidas, de muitas mães, né, de bebês que também usam métodos contraceptivos. Então, o que é importante a gente saber? O teste de gravidez vendido na farmácia, quando ele dá positivo, realmente existe uma grande chance, quase 100% de chance, de você estar grávida. Agora, se ele dá negativo, isso não quer dizer totalmente que não garante que você não esteja grávida. Existem alguns motivos por quê? Porque o hormônio da gestação, né, o hormônio que aumenta na gestação, que é o beta-HCG, ele no início, quando está muito no início, nos primeiros dias, ele fica em níveis muito baixos. Então, às vezes, mesmo um teste de sanguíneo, que a gente chama de beta-HCG quantitativo, às vezes ele pode dar bem baixinho. E a gente tem que repetir alguns dias depois para confirmar esse diagnóstico de gestação. Então, na dúvida, faz o teste, pode fazer o teste de farmácia. Se veio positivo, quer dizer que está gestante mesmo, e aí já tem que procurar, né, um encaminhamento para iniciar o pré-natal, mas se ele der negativo, é importante depois fazer o teste sanguíneo e repetir novamente, porque também um beta-HCG positivo, ele pode também estar associado a algumas doenças, não só a gestação. Então, é importante ficar ligado nisso. Tá, joia. E doutora, vamos falar aqui bem passo a passo, né? O que é o pré-natal? Apesar de muita gente saber, mas tem adolescentes que não sabem e é legal a gente orientar para eles saberem a importância depois. Com certeza. Então, assim, essa é a parte que o médico obstetra, ele vai fazer, né? O ginecologista e obstetrício, ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai fazer todo o acompanhamento da vitalidade do bebê e da mãe. Ele vai fazer exames no primeiro trimestre e no terceiro trimestre, que a gente chama de sorologias, que a gente vai explicar depois um pouquinho o que são essas sorologias para identificar algumas doenças que são sexualmente transmissíveis e outras que não são sexualmente transmissíveis, mas podem ser muito importantes se diagnosticadas durante a gestação, porque elas podem trazer algumas consequências para o bebê. Então, a mãe ela tem que passar em consulta assim que ela descobrir, né, que ela está gestante. O ideal é que ela inicie, faça ultrassom periodicamente, de acordo com o aconselhamento médico. Hoje em dia, além do ultrassom, a gente tem ultrassom com morfológico também, que ele consegue ver se tem alguma malformação no bebê, se tem alguma síndrome, né, que é outra coisa que a gente estava comentando, a idade materna avançada, ela também traz o aumento de risco para síndrome de Down e outras síndromes, então é super importante fazer esse diagnóstico. E qual é a importância de um pré-natal completo? Porque se você conhece o bebê que vai nascer, sabe que ele vai nascer com uma cardiopatia
ou se ele vai nascer com uma doença, ou você pode tratar durante a gestação a mãe, ou o bebê tem que nascer num centro de referência que esteja preparado para determinada doença, determinada patologia que esse bebê pode vir a ter. Então é muito importante fazer esse acompanhamento. Ótimo. E doutora, é claro que, graças a Deus, nós temos plano médico, né? Mas infelizmente não é a realidade da grande parte da população brasileira, né? Geralmente, assim, o que você daria de dica? É claro que a mulher, a menina, ela tem que procurar um posto de saúde, né, para seguir o quanto antes essa informação, mas como a gente também está pela internet, a gente atende muito interior, tem pessoas que ainda têm preconceito e fica esperando. Eu já falei com meninas na internet que tinha 6 meses de gestação e nunca foi fazer um pré-natal. Então, qual o perigo disso, né? Realmente é muito perigoso, porque eu já trabalhei em alguns serviços públicos e não só nos serviços públicos, como também nos serviços privados. Às vezes o pré-natal não é feito completo, que a gente fala que a mãe tem que ter diversas consultas, ter feito os ultrassons desde o início do diagnóstico da gestação, porque justamente essa importância de ser um acompanhamento para estar preparado para o momento do parto. Tá? Se ela faz um pré-natal incompleto, ela não tem essa oportunidade de poder tratar uma doença durante a gestação e de nascer também num local adequado. O que acontece? O SUS, hoje, ele já tem condições de oferecer um pré-natal bem adequado. O SUS, ele oferece as sorologias no primeiro e no terceiro trimestre, então é importante porque não adianta fazer só no final da gestação, porque a gente tem que saber, muitos exames a gente tem que comparar do primeiro trimestre para o terceiro trimestre e também é importante a gente saber o quanto antes, porque algumas doenças, como por exemplo o que a gente vai falar, sífilis, rubéola, toxoplasmose, a gente tem que tratar a mãe muitas vezes durante a gestação para evitar que o bebê tenha algum problema depois. Então, quanto antes puder ir procurar um atendimento médico, é mais importante. E o pré-natal do SUS é super completo na maioria das cidades, pelo menos, né, as cidades que a gente tem referência. Sim. O pré-natal está super completo, eles fazem todas as sorologias adequadamente, faz ultrassom, tudo direitinho, então não tem desculpa para ficar sem fazer o pré-natal. Ótimo. E doutora, falando disso também, é importante a gente falar disso para conscientizar, né? Infelizmente, até eu quero que você fale um pouquinho sobre a idade, a gente falou um pouco da idade avançada, mas também tem aquela gravidez na adolescência. A cada 21 minutos hoje, uma menina de 10 a 14 anos se torna mãe, né? E a gente sabe que ela ainda é uma menina, então o corpo dela não está preparado, né, para ter um filho. Qual que é a idade mais saudável para a mulher ser mãe? É dos 18 aos 30, até os 35? Fala um pouquinho sobre isso para o nosso público. Isso mudou muito, porque as condições, né, a modernidade, as mães trabalhando mais. Antigamente a gente considerava uma mãe idosa, que a gente fala, acima de 35 anos. Hoje a gente já está considerando acima de 40 anos. Sim. Então o ideal mesmo é que a gestação ocorra entre 18 e 35 anos, mas o mais importante é que seja uma gestação que ela seja bem acompanhada, independente da idade dos pais, ela que seja bem acompanhada e feito um pré-natal completo, para ter certeza que não vai ter nenhum problema futuramente ou que possa ser corrigido a tempo. Ótimo. E também tem uma informação que eu gostaria que você confirmasse, doutora, se a mulher ela for mãe aos 30 anos, um exemplo, aí se ela tiver o filho depois dos 35, segundo filho, o risco de uma síndrome de Down seria menor porque ela já teve o primeiro filho? Tem isso ou não? Na verdade, o risco para síndrome de Down, hoje em dia, existe um risco bem grande, avançado, né, nas mulheres que têm, principalmente acima de 35, 40 anos, e cada gestação, ela é única, tá? Porque cada vez que tá lá o óvulo da mamãe com o espermatozoide do papai, eles vão se juntar e vão formar o
o óvulo, o gameta, o que vai acontecer? Cada gestação, ela é única. Então, não quer dizer que se o seu bebê, ele teve nasceu saudável, não quer dizer que o outro bebê vai nascer saudável também. E também ao contrário, existem Sim. mães que tiveram bebê síndrome de Down, optaram por uma nova gestação, sabendo que os riscos são sempre os mesmos, tá? Agora, a síndrome de Down especificamente, hoje em dia é muito comum a gente conseguir fazer o diagnóstico. Eu diria até que é fácil da gente fazer o diagnóstico, Sim. porque fazendo um ultrassom bem feito, que a gente consegue ver, medir o tamanho dos ossinhos do bebê, translucência nucal, que a gente fala. A gente tem várias coisas que a gente pode identificar dentro do ultrassom, que a gente pode já de antemão saber que o bebê vai ter uma síndrome de Down. Mas lembrando sempre que o bebê com síndrome de Down, ele tem uma sobrevida maravilhosa. Sim. E isso não seria motivo para nenhuma intervenção, somente para a gente ter um preparo adequado no momento do parto. Ótimo. E com quanto tempo que é feito esse exame para diagnosticar se a criança pode ter uma possível síndrome de Down ou não? Qual semana mais ou menos que faz? Os ultrassons a gente já pode fazer a partir de 10 semanas, 9, 10 semanas a gente já pode fazer os ultrassons. Só que o ultrassom morfológico, que ele é um pouco mais detalhado, ela já vai fazer a partir da 23ª semana. E aí, se necessário, a gente também pode fazer o cariótipo. O que é isso? É um estudo genético para a gente identificar e fazer a confirmação mediante punção, né? Se tiver alguma suspeita de síndrome, a gente punciona o líquido da barriga da mãe e a gente faz um estudo genético para a gente ver se tem alguma síndrome genética associada. Tá, joia. E hoje, qual que seria o peso médio de uma gestante ganhar? Porque antigamente, lá na década de 80, a mulher ganhava 20, 30 quilos, parecia que aquilo era saudável. Hoje já mudou isso, né? Tem um peso adequado aí para as meninas. Já. A gente espera que, em média, na gestação, a mulher ganhe 10 quilos, tá? Lembrando, assim, que se a mulher não está se alimentando adequadamente, não está ganhando muito peso adequadamente, a gente tem que investigar e o contrário também. Porque uma mulher que ganha muito peso na gestação tem um risco muito elevado para uma doença super comum que é o diabetes gestacional. Sim. E que também traz muitos riscos para o bebê. Então, tanto o bebê nascer muito pequenininho como muito grande pode trazer riscos para ele. Tá joia. Bom, nós vamos para um rápido break e até daqui a pouco. Olá, estamos de volta. Para você que está chegando agora, eu vou pedir para você compartilhar. Hoje nós estamos falando de um tema super importante, que é a importância do pré-natal. Então você pode deixar seus comentários aqui, fazer as perguntas que nós iremos responder. Também você pode seguir o projeto Dr. Camisinha nas nossas redes sociais. Bom, nós estamos falando um pouquinho sobre a importância do pré-natal, né? E doutora Ana, eu gostaria que você detalhasse para nós agora quais são os principais exames que a mulher tem que fazer no pré-natal. Certo. Então, assim, além de um ultrassom, né, ultrassom seriado, que é feito acompanhamento, ultrassom morfológico, que também é realizado, existem alguns exames de sangue que a mulher tem que fazer, que são necessários, tá, para ser realizado durante o pré-natal. O que é importante?
Você tinha me perguntado a respeito do peso, né? Se uma mulher que ganha muito peso, ela tem que fazer um exame que a gente chama de curva glicêmica, Sim. que é para a gente identificar se ela está com diabetes gestacional. Além disso, é importante a gente fazer um exame super importante, a gente fazer as sorologias, tá? Sorologia para toxoplasmose, sorologia para rubéola, sorologia para sífilis, HIV, hepatites. São as principais sorologias que a gente solicita durante o pré-natal da gestante. Outro exame que é muito, muito importante da gente lembrar de fazer é um exame do cotonete, que é o exame do SUAB, para identificar se a mãe tem uma bactéria que é chamada de Strepto B. Por quê? Se caso ela tenha essa bactéria positiva no canal vaginal ou no canal anal, a gente tem que tratar durante a gestação, mas também a gente tem que ter alguns cuidados na hora do nascimento do bebê. A gente tem que avaliar se esse neném não tem nenhum risco para infecções, coletar exames desse bebê, porque uma infecção para o recém-nascido por essa bactéria Strepto B pode ser algo super grave. Então, lembrar sempre de fazer também esse teste do cotonete, que é do Strepto B. Agora, a respeito das sorologias, lembrando que é daquela maneira, fazer sempre no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. E outra coisa que é importante, hoje em dia já é obrigatório pelo Ministério da Saúde que seja realizado também no momento do parto. O teste de HIV, o teste rápido para HIV e o teste de sífilis. Por quê? Às vezes, durante a gestação, não teve a identificação de uma doença, mas no momento do parto a gente tem essa identificação. Então, são os 3 principais momentos em que a gente faz esses exames e que a gente pode fazer o diagnóstico dessas doenças que a gente considera infecções congênitas. Tá, joia. Você sabe que a gente tem falado aqui das infecções sexualmente transmissíveis e que a sífilis ela explodiu no Brasil, né? E eu gostaria que você explicasse um pouquinho, principalmente da sífilis congênita, né? Porque tem muitas mulheres que pegam a sífilis, às vezes é diagnosticado, qual o exame que a mulher tem que fazer também é importante, né? E quando aparece o tratamento e o parceiro também tem que fazer. Vamos falar um pouquinho da sífilis agora, doutora. Certo. A sífilis realmente, ela teve um aumento assim absurdo, a gente considera até que é uma epidemia, tá? Ela saiu de controle. E por que aconteceu isso? Porque as pessoas não estavam utilizando camisinha, não estavam tendo relações adequadas, porque não adianta você utilizar um método anticoncepcional e não utilizar um método de barreira, tá? Então, o que acontece? Aumentou muito o número de sífilis e o que a sífilis pode implicar nesse bebê, nesse recém-nascido? O bebê, quando ele tem a sífilis congênita, que a gente fala, ele tem que, na maternidade, a gente coleta os exames para confirmar. Os exames que são coletados na maternidade são hemograma, tem que fazer raio-x dos ossos, principalmente os ossos longos do bebê. A gente faz também ultrassom de crânio, porque esse bebê ele pode ter alterações na cabecinha, alterações cranianas, ele pode ter alterações, ele pode ter neurosífilis, que a gente fala, que é quando a sífilis atinge o líquor, que é o líquido da espinha do bebê, e aí ele pode ter consequências ainda maiores. Então, às vezes a mãe, ela identifica aquele exame durante o pré-natal, ela tem vergonha de contar para o parceiro que ela tem um exame positivo, que a gente chama de VDRL, que pode ser realizado VDRL ou FTABS, mas ela vê o VDRL positivo, ela tem vergonha de contar para o parceiro não faz o tratamento adequado, ela não faz o tratamento adequado, e aí quando chega na maternidade, o bebê ele tem que fazer diversos exames e às vezes até fazer tratamento. E aí o tratamento como funciona? Pode variar desde fazer uma benzetacil, né, se os exames do bebê estiverem normais, até se tiver algumas alterações, o bebê precisa ficar 10 dias internado na UTI recebendo antibiótico. Então é super importante que a gente faça um diagnóstico correto,
que seja feito tudo direitinho no pré-natal para garantir que essa mãe, se ela tiver com sífilis identificada na gestação, que ela tenha um tratamento correto, ela e o parceiro, para que isso não passe para o bebê. Ótimo. E agora eu gostaria que você também explicasse um pouquinho sobre a rubéola. O que a rubéola pode causar, qual o tratamento, é simples? É assim, tanto a rubéola como a toxoplasmose, que são outras infecções que a gente fala que são congênitas, elas não são sexualmente transmissíveis, Sim. mas elas são bem importantes de serem identificadas no pré-natal. Elas também são doenças que podem dar alterações cranianas no bebê, que a gente fala que são alguns cistos, algumas alterações no crânio do bebê. Elas podem dar alterações oftálmicas, principalmente. Então, o bebê com suspeita de rubéola, ele tem que fazer um exame que a gente chama de fundo de olho, tá? Tem que ser uma avaliação do especialista. Então, existem várias consequências que esses bebês podem ter. Além disso, essas doenças também podem dar alterações no fígado do bebê, podem dar outras alterações. Então, frente a um diagnóstico de toxoplasmose, feito um diagnóstico de rubéola, é importante fazer a investigação adequada e ver se há necessidade do tratamento da gestante e depois no nascimento do bebê também. Tá ótimo. E também o HIV, né, infelizmente ele está crescendo muito, principalmente entre os jovens, né? E hoje já não tem mais aquele grupo de risco. É claro que entre os homossexuais ele cresceu bastante, mas hoje também o HIV ele dobrou na terceira idade, né? Mas uma mulher que ela às vezes pega de surpresa e ela vê que ela tem um diagnóstico de HIV, a primeira coisa que ela pensa é agora, meu filho pode ter? Então o que hoje a medicina já evoluiu? Explica isso para elas, como evoluiu e que ela pode ter uma criança saudável se ela fizer o pré-natal corretamente. Com certeza. Se ela fizer um pré-natal correto, frente a um diagnóstico de HIV, ela pode fazer o tratamento e o mais importante é ter a informação durante o momento do parto. Intraparto, ela tem que estar recebendo a medicação, porque intraparto diminui muito as chances de estar passando para o bebê, independente da via de parto. A gente prefere que seja uma via de parto cesariana, tá bom? Por conta dos riscos para passagem para o bebê. E outro cuidado que é super importante é que o bebê que tem a suspeita de HIV, né, que a mãe tem HIV, o que acontece? A gente tem que dar banho nele logo após o nascimento. Então isso é um cuidado super importante que tem que lembrar também. E o bebê, ele tem que tomar AZT também, tá? Então, e fazer o acompanhamento. Não adianta fazer o exame do bebê assim que ele nasce, para ver se ele tem HIV ou não, porque a gente fala que existe uma janela imunológica. Sim. Então, pode ser que esteja negativo, mas que o bebê venha a ter. Mas então, o que é o mais importante? O mais importante é a gente identificar essa mãe, tratá-la durante a gestação, intraparto também, e se for necessário, assim que o bebê nascer, ele já começa a tomar o xarope de AZT, que é o tratamento para o recém-nascido. E aí geralmente ele vai fazer isso durante um ano, durante 6 meses, e quando que faz o teste de HIV para saber se essa criança é positiva ou não? Ele vai fazer esse tratamento, ele vai fazer testes periódicos, tá bom? Não adianta fazer no início, né? Então a gente geralmente faz com 6 meses o teste de HIV e ele vai fazer o tratamento completo. Outra coisa que é importante da gente lembrar é que existe uma outra droga que a gente chama de niverapina, que foi recentemente também adicionada pelo Ministério da Saúde, que se a mãe tiver com a carga viral alta, se ela tiver com HIV, ela também tem que receber essa medicação durante o momento do parto. Então, além do AZT, a niverapina. Então, é super importante lembrar isso, fazer um pré-natal adequado para diminuir as chances. Outra coisa que é legal a gente estar lembrando são as doenças que contraindicam o aleitamento materno, tá? Perfeito. O HIV é uma das doenças que contraindica, infelizmente, o aleitamento materno.
Porém, a sífilis, a rubéola, a toxoplasmose, elas não contraindicam o aleitamento materno. Elas são doenças congênitas, mas elas não contraindicam o aleitamento materno. Já a hepatite é um caso à parte. A hepatite existe um risco, a hepatite B, existe um risco baixo da mãe passar a hepatite para o bebê. Então, o que a gente faz? A gente aconselha essa mãe a verificar se ela quer amamentar ou não. Sim. Existe um risco, a contraindicação não é formal, agora está contraindicado quando a mãe tiver fissuras mamárias. Quando ela tiver machucados na mama, aí sim está contraindicado, mas a única contraindicação formal, na verdade, é para HIV e um outro vírus que a gente chama de HTLV, que é um que é parecido com o do HIV. É o primo do HIV que as pessoas falam. Exatamente. Ótimo. Doutora, nossa, a gente tem mais assunto para falar. Eu espero te trazer aqui numa outra vez. E eu gostaria que você deixasse aí suas redes sociais para o pessoal estar te acompanhando aí. Tá bom. Bom, o meu Instagram é doutora Ana Luísa Rossini. Eu tenho Facebook também. E eu atendo, né? Trabalho lá no Hospital Brasil. Atendo todos os dias na UTI neonatal do Hospital Brasil, faço sala de parto de lá também e acompanho os bebês de alto risco no ambulatório do Hospital Brasil. E agora, recentemente, acredito que um novo projeto que a gente vai ter para o próximo mês, se tudo der certo, a gente está abrindo um coworking médico focado em saúde da mulher e da criança. Então, a gente vai ter todas as especialidades que podem aí tá tratando tanto a mãe quanto os bebês. Tá joia, gente. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, deixar os comentários aqui, seguir a doutora nas redes sociais. Tenham uma excelente noite, uma ótima semana e até o próximo programa. Fiquem com Deus. Obrigada. The